perdido essa tradição crítica que era predominante dentro dos estudos de comunicação. Que isso que foi muito forte nos anos 60, 70 e 80, da teoria crítica no sentido da Escola de Frankfurt, ou depois na abordagem do Bourdieu, ainda que com menor penetração aqui no Brasil, que essas vertentes críticas se perderam nos anos 90 e nos anos 2000, para o que a gente seguindo aquela abordagem dos apocalípticos e dos integrados, seriam menos críticas, mais integradas, nós teríamos menos teorias ou abordagens tecnofóbicas e mais teorias tecnofílicas, ou seja, mais pessoas imaginando que a mídia traz mais potenciais positivos do que riscos ou ameaças para a gente. Essa era a análise que ela colocou a partir de uma predominância, de novo. Não quer dizer que acabou o crítico, que ninguém mais fez seus críticos, mas o que ela tentou mostrar é que talvez o polo, a mediana dos estudos de comunicação tenha oscilado de uma perspectiva majoritariamente crítica no passado. Uma parte dessa crítica tenha se deixado de lado, alguns autores deixaram de ser lidos e são vistos com muitas ressalvas. O Adorno, que eu já mencionei, mesmo Lukács, ou o Althusser, 3 nomes bastante tradicionais dessas abordagens críticas que na comunicação hoje em dia já são lidos com muitos reparos e com muitos questionamentos, principalmente devido à expansão das teorias da recepção, aos estudos culturais e outras abordagens que questionam alguns dos pressupostos ou a predominância, a supervalência, o superpoder dos produtores em relação ao papel que pode ser ativo também desses receptores. Bem, então esse é o diagnóstico que a Vera tinha apresentado. A gente não podia simplesmente cair nessa armadilha. Ela fala sobre estudos que são predominantemente descritivos, falam como as plataformas funcionam, mas não levam em consideração os seus efeitos, os seus sentidos, os seus pressupostos. Ou seja, então, de novo, lembrando aquele conceito do Badiou, fazer um juízo simplesmente de se ele traz prazer, se é positivo, se isso tem público, se isso tem mercado, mas não leva em consideração se isso é inovador, qual é o efeito desses produtos, você desconsidera esses mecanismos de crítica. E aí ela puxa os conceitos do Boltanski, esse sociólogo francês, que nesse livro, na citação que vocês viram no texto da Vera, é o livro original dele. A obra que eu li é a versão em inglês, mas é basicamente a mesma, que é sobre a crítica, uma sociologia da emancipação. E qual é a ideia do Boltanski nesse livro? No recorte que a Vera faz para esse artigo, ela fala que nós temos 2 grandes conceitos importantes para a gente entender esse livro, ou entender o impacto desse livro na comunicação, no recorte que ela faz. De novo, com os objetivos do artigo dela para falar sobre esse papel da crítica. Primeiro nós temos uma crítica e uma metacrítica. Essa crítica é aquela crítica isolada, atomizada ou difundida socialmente do povo, da comunicação, dos não especialistas. Enquanto a metacrítica pressuporia uma teorização, uma reflexão, uma preocupação com seus pressupostos, com sua instrumentalização lógica, com a sua verificação, com possibilidades de reprodução. Então, sai dessa crítica simples individual e parte-se para uma compreensão de todo. O primeiro exemplo dos vídeos que eu vou mostrar depois vai falar justamente sobre essa tensão, como a crítica do indivíduo pode ser, às vezes, parcial ou incompreendida por alguns especialistas, de como às vezes seria necessário, até de uma forma meio pedagógica, de revelar ao indivíduo a incompletude da sua crítica e mostrar qual seja o seu aprofundamento. E há um segundo instamento nesse mesmo sentido, que é a exterioridade simples e a exterioridade complexa. Como a crítica ela está dentro dos agentes, ela trabalharia numa interioridade. É um conceito que nem está aqui, mas que é um dos pressupostos do livro que vale a pena a gente distinguir. O ator social que faz a crítica, ele está imerso nessa realidade. Ele critica algo que o afeta, que o interessa, o que o beneficia. Então, como ele está inserido nessa sociedade, mecanismos ideológicos, interesses, acabam surgindo com essa crítica. Ele não consegue fazer crítica de forma
de forma desconectada ou de forma objetiva. Ele sempre vai fazer uma crítica passional, sempre vai fazer uma crítica conectada com essa realidade na qual ele se insere.